Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade, o primeiro do ano de 2015. Estamos de volta com a nossa renovação de parceria com a Câmara Municipal de Araras. Esse é um programa feito pela Universidade Federal de São Carlos, com o objetivo de ajudar na popularização da ciência. Ano passado nós fizemos 16 programas, ficamos muito satisfeitos com os resultados e por isso voltamos aqui com o objetivo de fazer com que aquilo que a universidade produz, o seu conteúdo esteja disponibilizado para o cidadão na sua casa, no seu dia a dia. Portanto, é um prazer, estamos começando os nossos trabalhos nesse ano. Feliz 2015 para todos nós, que o senhor tenha em casa, com a sua família, um grande ano, que seja tudo de bom. Você pode nos acompanhar pelo NET TV Canal 4 às 19h30 ou pelo YouTube. Acesse e digite Universidade e Comunidade, todos os nossos programas lá estarão. E você pode nos ver também no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse, dê sua opinião e nos ajude a fazer um programa melhor. Quem sabe, esse ano nós fizemos algumas modificações para melhor, certamente, que vocês perceberão no decorrer do ano. Hoje nós recebemos aqui a professora Renata Sebastiani, nossa parceira. Renata, tudo bem? Tudo bem, professor Josivaldo, boa noite. Boa noite, professor Fernando. Quero aproveitar também para desejar feliz ano novo a todos que estão em casa. É isso aí. E hoje nós recebemos para a nossa entrevista o professor Fernando Sala. Fernando, tudo bem? Tudo bem, Josivaldo, boa noite, Renata. Boa noite a todos, é uma honra para nós estarmos aqui conversando hoje. Para nós também. Para nós também. Vamos começar o nosso programa, como fazemos todas as vezes, com o destaque da semana. Renata, por favor, seu destaque. Bom, o destaque da semana que eu selecionei para a gente conversar um pouco, na verdade, é um destaque das últimas semanas, né? O pessoal em casa deve ter acompanhado que, nesse tempo que nós ficamos afastados, um brasileiro foi fuzilado, foi morto na Indonésia por ser traficante, né? Por ter traficado drogas, né? E temos o segundo brasileiro que também está na fila, né, aguardando a condenação, que é um rapaz chamado Rodrigo, de 42 anos, que foi pego transportando 6 quilos de cocaína na prancha de surf. Só que nesse caso o Brasil está pedindo que, ao invés dele ser condenado à morte, que ele seja internado por problemas mentais. Esquizofrenia, né? Exatamente. E aí, vendo essas notícias, vi também esses dias, né, que acho que todo mundo em casa deve ter acompanhado, que aquele piloto da Jordânia, o tenente, foi queimado vivo. E aí a Jordânia, em retaliação, enforcou a terrorista que estava presa com ele, né? Então, isso não é novidade para ninguém em casa, mas eu quis trazer esses temas em voga novamente aqui para nós discutirmos, porque são coisas macro, né? E que parece que estão longe, que estão fora do Brasil. E muita gente nas redes sociais, inclusive aqui no Brasil, ficou se questionando, ou então apoiou que essas pessoas fossem mortas. Poxa, tá vendo? Lá tem lei, aqui não tem. Né? Até que ponto esse extremismo contribui para o desenvolvimento de um país? Né? E mais, às vezes nós, no nosso dia a dia, também somos extremamente intolerantes e extremistas com as pessoas, também causando uma série de problemas. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Conforme você mesmo disse, por incrível que pareça, é um tema tão antigo, mas tão atual. E lendo a respeito da pena de morte, eu acabei me informando a respeito de que 1/3 dos países do mundo ainda praticam essa pena e que nos últimos 20, 30 anos eram 2/3, quer dizer, é algo que até bem recentemente ainda existia, ou existe, né? Existia em grande quantidade, está diminuindo. Segundo o especialista, eles acreditam que por volta de um país por ano deixa de praticar a pena de morte. No caso, o ano passado, Madagascar foi o país, em 2014, que deixou de praticar a pena de morte. Mas os estudos apontam que os países que deixaram de praticar a pena de morte não tiveram aumento da criminalidade, né? Mesmo alguns países, como foi o caso dos Estados Unidos, num passado recente, que passou um período sem ter práticas de pena de morte, não houve aumento
da criminalidade naquele país. Tá? Esse é um dado importante, mas a Indonésia é um país que pune severamente traficantes, entendendo naquele país que o mal que eles causam à sociedade é algo extremamente terrível e por isso deveria receber a pena capital. É lógico, não dá para comparar o que aconteceu entre a Jordânia e o Estado Islâmico com o que aconteceu na Indonésia, porque esses países, né, a Jordânia e o Estado Islâmico, eles são terroristas, né? Mas o que me chama a atenção nesses dois fatos é a questão do extremismo mesmo, da intolerância, sabe? E a falta de diálogo, né? O pouco diálogo, o pouco contato amigável entre nações, entre pessoas. E vejo que no nosso dia a dia nós estamos nos tornando assim também. Assim também. Parece um retrocesso quando você vê as atitudes do Estado Islâmico, né? E a Jordânia, um país que possui leis islâmicas e tudo mais, mas fez questão de retalhar. Tudo bem? O meu destaque da semana é um tema um pouco mais fresco, vamos dizer assim. Bom. Eu vou falar sobre turismo, aproveitar que nós estamos no mês de fevereiro. Muita gente ainda está de férias ou voltando dela. O carnaval está O carnaval está muito próximo. Feliz carnaval para todos. Aliás, sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval, pois é, nós tínhamos até esquecido desse detalhe, né? Nós viemos vestidos assim, né? Assim, né? A caráter. Feriado prolongado. Feriado prolongado aí, às vésperas. Mas muito bem. Você sabe qual o país que recebe o maior número de turismo no mundo? O maior número de turistas no mundo? Alguém sabe em casa? Vocês sabem? Estados Unidos. Não. Errei. Errou. É a França, com 85 milhões de turistas recebidos em 2014, segundo a Organização Mundial do Turismo. Em segundo lugar, Estados Unidos, sendo que uma gorda parte são de brasileiros. Em terceiro, Espanha, depois China, Índia e por aí vai. Muito bem. Você sabe quantos turistas... Bom, Estados Unidos, 65 milhões para exemplificar, Espanha, 60. Quantos turistas estrangeiros o Brasil recebeu em 2014, um ano de Copa do Mundo? Recebeu apenas e tão somente 6,7 milhões de turistas. É uma pena quando nós estamos falando de um país de belezas imensas, imensuráveis, né? De lugares maravilhosos, uma beleza, um país de dimensão continental, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Enquanto que o nosso número é comparado com o da Argentina, que é um país muito menor, com apenas 6 milhões de turistas recebidos. Com o potencial turístico que nós temos, né? Desde praias, aquele turismo mais... de montanhas? De montanhas, escalar, florestas. Fora, por exemplo, o município de São Paulo, que tem... Turismo de negócio. Não, turismo de negócio. O município de São Paulo tem quase 400 teatros. E você comentou que França é o país que mais recebe, mais 80 milhões de... 85 milhões. 85 milhões, ou seja, o Brasil não chega nem a 10% do número de visitantes ou de turistas que a França recebe. Exato. Então, olha o potencial que o país tem para ser explorado. E na França as pessoas visitam o quê? Museus, vão tomar vinho. Monumentos, Um país pequeno. Um país pequeno. Uma boa atratividade para turismo, mas o Brasil é um país tropical enorme, imenso, que poderia ser muito mais explorado aí. De belezas continentais. Naturais, exatamente. etc. Mas eu vejo um outro problema aí também. Dificilmente a gente consegue receber uma pessoa estrangeira. A maioria de nós, no Brasil, não fala outro idioma que não o português. Nesse caso... Os hotéis, as redes hoteleiras... Exato. Nesse caso, segundo os especialistas, nós temos 4 principais problemas. O primeiro deles é a nossa localização. Por estarmos na América do Sul, aqueles que mais praticam o turismo, que têm dinheiro para tal, fica na América do Norte, Europa, mais especificamente, notadamente nos Estados Unidos e Canadá, e essa distância, de certa forma, desencoraja um pouco. Esse é um problema que nós não temos como resolver, nem acho que seja o maior problema. O segundo é caro se fazer turismo no Brasil, nós todos sabemos disso. Eu estava reservando recentemente alguns hotéis, e o preço a ser praticado
Na Europa, R$200, R$230 é o mesmo que se paga aqui no Brasil. R$180 na Bélgica, né? Hotéis clássicos que nós encontramos aqui. Então é muito caro fazer turismo no Brasil. E o terceiro que você está apontando, a falta de estrutura. Aeroportos, estradas, acessos, hospedagem, né? Falar inglês, essa é uma dificuldade clássica, né, no Brasil, né? Como receber o turista. E o quarto ponto, segurança. O sujeito que mora fora do Brasil, ele aponta a violência como um dos inibidores para que ele venha aqui. É uma pena que assim seja, né? E esse é um problema difícil de resolver. Nós estamos vendo aí o quanto isso é difícil de resolver. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Não, eu estou aqui pensando que quem tiver a oportunidade de sair do Brasil vai ver que não é que não tenha violência nos países da Europa, nos Estados Unidos, né? Mas comparando com o que a gente tem no Brasil, é um absurdo. Acho que dá para imaginar o que um estrangeiro pode sentir, como ele pode se sentir amedrontado no Brasil. Exato. Muito bem, passando à nossa próxima etapa do programa, nós agora resolvemos fazer a apresentação de livros, seja ele técnico ou não, né, que alguém gostou de ler, né, durante o período que esteve num passado recente e tal. Indicações de livro para você que está em casa. Vamos começar com a Renata. Professor Josivaldo sempre muito cavalheiro, né? Bom, para o pessoal que está em casa, eu indico esse livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Carl Sagan, ele é um pesquisador, ele é um cientista, né? Ele trabalha com astronomia, a parte de física, mas nesse livro aqui ele comenta sobre alguns aspectos da ciência relacionando com a sociedade. E ele faz isso numa linguagem simples, acessível, que qualquer um de nós é capaz de ler e reconhecer alguns pontos nas ciências que não são assim tão distantes da nossa realidade. Então ele compara a ciência com alguns pontos do nosso dia a dia. E eu acho que é muito legal para quem quer se aproximar mais da ciência, mas não sabe como, né? Então eu li esses dias esse livro, gostei bastante. Tá joia. Muito bem, vamos começar a nossa entrevista da semana. Hoje nós recebemos aqui o professor Fernando César Sala. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, Exalc USP. Fez doutorado em fitotecnia também na Exalc e atualmente é professor do Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal, na área de horticultura, onde desenvolve inúmeros trabalhos na área de melhoramento de hortaliças e tecnologia de cultivo de plantas hortícolas. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber. Você é de onde, Fernando? Eu sou natural de Itápolis, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, muito bem. Mas vive em Araras hoje? Já resido em Araras. Tem um filho ararense, né? Exatamente, já estamos aqui já há 6 anos. Que legal. Adoro a cidade, é uma paixão enorme por aqui. E o Fernando vem falar hoje sobre o trabalho que ele faz lá na universidade a respeito de desenvolvimento de variedades cultivares de alface. Um trabalho que vem sendo marcado dentro da universidade com uma expressão muito grande. Fernando, o que é o trabalho de melhoramento de alfaces da Universidade Federal de São Carlos? Na realidade, nós iniciamos esse trabalho há 6 anos atrás, que foi desenvolver novas cultivares e tecnologias para o mercado brasileiro da alfacicultura. O Brasil tem um predomínio no cultivo de alface do tipo crespa, que é uma tipologia que domina mais de 60% do mercado nacional, mas normalmente a gente costuma dizer que ela é uma alface boa para o produtor, mas ruim para quem consome. Ou seja, a alface do tipo crespa é uma alface sem cabeça, é uma planta aberta, mas que ela tem folhas finas. Então, uma planta que normalmente murcha com facilidade. O próprio fato da dona de casa temperar a salada de alface crespa, ela murcha com facilidade. Mas uma variedade que mais se consome, que tem crescido muito o cultivo e consumo no Brasil, é a americana. Pelo fato de ser uma alface crocante, com folha espessa, folha grossa. Só que ela, por formar a cabeça, tem muita dificuldade de se cultivar aqui no Brasil, que é caracterizado por ser um país tropical, quente e normalmente chuvoso.
A ideia desse projeto foi desenvolver uma alface na tipologia da crespa, que é uma planta aberta, ou seja, que tem boa adaptabilidade a cultivo numa região tropical como o Brasil, mas com o sabor e crocância da americana. Em outras palavras, nós produzimos variedades que têm o sabor e a crocância da americana, para disponibilizar para o produtor e consumidor brasileiro uma alface mais saborosa, mais gostosa, mais crocante e que possa ser acessível aí a todo o público de uma forma geral. E você conseguiu, porque eu experimentei a alface e você descreveu exatamente o que eu senti quando eu comi. Ela lembra a alface americana, mas quando você olha, ela lembra a alface crespa. Isso, ela tem essa textura da americana e crocância, mas com a arquitetura da crespa, que é o que rege o tipo de consumido, produzido no Brasil. Né? E o valor nutricional dessas variedades foi alterado também? Então, são 4 variedades envolvidas: Brunella, Rubinella, Romanella e Crocantella. Essas são as denominações dadas aí pela universidade dessas variedades. De uma forma geral, os atributos nutritivos são similares aos demais, exceto a alface do tipo romana, que é a Romanella, e a Rubinella, que é uma alface do tipo coloração vermelha, que ela é mais rica em antocianina, ela é mais nutritiva, digamos assim. Né? Ela tem também esse atributo para essas duas, atributo de sabor e de qualidade nutricêutica. Nós vamos aproveitar agora e observar uma reportagem, uma filmagem, uma tomada que foi feita lá no campus da Universidade Federal de São Carlos a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Fernando. Aproveita e vocês vão aproveitar e conhecer esse trabalho que está sendo feito em casa agora. Qual a diferença entre as alfaces que os brasileiros estão acostumados a consumir comparado com as alfaces desenvolvidas pela universidade? O brasileiro tem como hábito de consumo preferencialmente as alfaces do tipo crespa, que tem como característica ser uma alface muito boa para o produtor produzi-la, mas não é uma alface muito boa para o consumidor consumi-la. A alface crespa tem a característica de ser a folha mais fina. E uma alface que tem crescido muito o gosto do consumidor brasileiro tem sido a americana, por ser uma alface mais crocante e mais saborosa. As alfaces que a UFSCar desenvolveram, essas novas variedades, têm como atributo e característica principal ser uma alface que tem a característica de crocância e sabor. São variedades que aliam essa característica, essa qualidade de folha mais espessa, folha mais crocante, que confere a ela essa característica de ter mais saborosa, mais gostosa ao paladar do brasileiro. Como surgiu a ideia de desenvolver esses tipos de alfaces? A ideia surgiu pelo fato de que o brasileiro passou a consumir mais as alfaces do tipo americana, por ser uma alface mais saborosa, como já colocado. Contudo, ela é uma alface que, por formar a cabeça, ela tem muita limitação de ser cultivada pelo produtor no nosso clima tropical brasileiro. O clima tropical brasileiro é caracterizado por alta incidência de chuva. E essa incidência de chuva no verão normalmente acarreta a perda da produção de alface. E no caso da americana, essa perda é mais intensa devido ao fato dessa formação de cabeça ser um atributo que possibilita o acúmulo de água nas plantas e essas alfaces se perdem com facilidade. Então, em função disso, o objetivo principal do nosso trabalho foi ter a visão de desenvolver uma alface com a característica da planta da alface crespa, ou seja, uma planta de alface aberta, mas com a folha ou com a crocância e sabor da americana. Então essa foi a ideia principal do trabalho, desenvolver uma alface que ao olhar do produtor é fácil de produzir, que é a crespa, mas com atributo de sabor de qualidade da americana. Então essas alfaces que a universidade desenvolveram têm como característica ter esse atributo. Como essas alfaces chegam na mesa do consumidor? Hoje, as 4 variedades desenvolvidas pela universidade estão à disposição dos consumidores através de empresas que comercializam essas sementes para o mercado consumidor e também já chegam essas variedades, essas plantas na mesa do consumidor através dos dezenas, centenas de produtores que tem no Brasil cultivando elas e entregando aí no dia a dia na mesa do consumidor brasileiro.
Ok? É um trabalho bem interessante, como nós podemos ver. Fernando, como é que está a questão de mercado? Como é que esse material que foi desenvolvido pela universidade chegou no mercado com a receptividade dos produtores especificamente? Isso é bem interessante destacar, Josivaldo, que nós tivemos muitas ajudas de parceiros que colaboraram com o desenvolvimento desse projeto. É um projeto de melhoramento participativo, onde muitos produtores, alguns aqui de Araras e muitos do país, ajudaram a nós desenvolvermos esses produtos, porque a universidade desenvolve a tecnologia, desenvolve o produto, mas a gente precisa fazer com que este chegue até o mercado consumidor. E para isso os produtores foram importantes. Destacamos que essas variedades hoje são registradas e protegidas no Ministério da Agricultura em nome da universidade e são licenciadas ou cedidas para comercialização por empresas. Hoje são 4 empresas brasileiras que comercializam essas sementes ao produtor. E os produtores espalhados pelo Brasil distribuem esses produtos aos consumidores de uma forma geral, os brasileiros. Aqui em Araras nós temos 2 grandes produtores que produzem essas variedades e entregam diariamente esses produtos nos supermercados locais. E os nossos consumidores, as pessoas que estão nos assistindo, poderão assim adquirir esses produtos nos supermercados locais. E interessante destacar que são variedades comercializadas pelo nome, ou seja, quem quiser consumir essas alfaces vão identificá-las pelo nome na embalagem e também com a logotipo, a logomarca da instituição. Da universidade. Esses parceiros, esses produtores possuem embalagens que gentilmente divulgam aí a logomarca, o logotipo aí da instituição, identificando essas variedades para que o público consuma. O que nós observamos aqui em Araras é que esses produtos chegam até de 10% a 20% das variedades que eles comercializam. Hoje o carro-chefe desses produtores são crespas, depois americana, as alfaces americanas e as alfaces que a instituição desenvolveu estão ocupando um mercado interessante. Professor Fernando, deixa eu fazer uma outra pergunta. E essas variedades, elas são mais resistentes? Então, para a dona de casa, né? Para as mães, o pessoal que está em casa, essa alface, ela dura mais tempo na geladeira? Bem colocado, dura muito mais tempo. Pelo fato delas serem crocantes, ou seja, apresentarem folhas espessas, ela tem uma longevidade, um pós-colheita maior se comparado à de tipologia crespa. Ela, por ter a folha mais espessa, mais grossa, ela dá esse pós-colheita maior. Esse diferencial, né? Mas a universidade, deixa eu ver se eu entendi bem, ela é mentora do processo, né? E depois que o processo está pronto, ela distribui uma semente mãe, vamos dizer, eu não sei se é isso. Isso, usa a terminologia semente genética. Semente genética para os multiplicadores de semente que entregarão aos produtores que de fato produzirão. Exato, ou seja, a instituição, o Fiscar, desenvolveu a tecnologia, cede as sementes genéticas em empresas licenciadas pela instituição para que essas multipliquem as sementes e comercializam aos produtores. Os produtores adquirindo essa semente produzem essas alfaces e comercializam para o consumidor. Ou seja, a universidade desenvolveu um produto que beneficia toda a alfacicultura brasileira, onde nós conseguimos beneficiar as empresas de semente que atendem esse setor, ao público produtor que produz e ao próprio consumidor que consome esses produtos, e essas empresas pagam royalties à instituição pela licença na comercialização dessas espécies. Então, na verdade, a universidade também ganha porque ela produziu um conhecimento, a sociedade teve o retorno desse conhecimento gerado dentro da instituição, e esses royalties vão contribuir para melhorias na universidade. Consequentemente, a sociedade ganha de novo, porque os alunos serão beneficiados. Você sabe, só antes que você responda, complementando o que a Renata falou, eu sou fã desse tipo de trabalho. Eu fã de carteirinha, até porque é o tipo de trabalho, inclusive, que eu faço.
porque você tem uma interface muito grande com a sociedade, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, buscando uma interface maior com a sociedade, que é quem de fato vai receber o fruto do nosso trabalho, que dentro da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, dentro de um processo desse, nós temos ali estudantes envolvidos, que eu gostaria que você comentasse também, aproveitando carona no que a Renata está falando. Eu concordo com vocês. Eu acho que esse tipo de modelo em que a universidade desenvolve esses produtos levando à sociedade, como já colocado, beneficia a todos e para os nossos alunos é um treinamento fantástico. Ou seja, os alunos acompanham desde o nascimento, desde os cruzamentos iniciais até darem origem a essas cultivares e são responsáveis também por acompanhar o processo de desenvolvimento. Porque eu sempre comento, desenvolver uma variedade não é difícil. Agora, tornar uma cultivar, uma variedade comercial e aceita pelo consumidor, isso é um mérito importante. Como já colocado, a gente teve muitas ajudas desses parceiros e colaboradores, mas como colocado também, os alunos contribuem e auxiliam nesse processo. E muitas empresas que atuam nesse mercado sementeiro de hortaliças demandam de profissionais, ou seja, nossos alunos, que tenham esse perfil de desenvolver, trabalhar uma tecnologia, um novo produto. Não só essas variedades que nós desenvolvemos, mas quando esses alunos forem lá fora trabalhar numa determinada empresa, eles vão fazer aquilo que eles já fazem aqui na instituição. Claro que com outras espécies, outras cultivares, mas o treinamento que aqui desenvolvem auxiliam muito no dia de amanhã. Isso mostra que a universidade está totalmente vinculada, ela está misturada à sociedade, né? Não tem como desvincular, separar a universidade da sociedade. Infelizmente, a gente não consegue fazer esse tipo de ligação com todas as áreas de conhecimento. Claro. Mas o máximo que a gente puder vai ser ótimo. E num futuro próximo, meu querido Fernando, que nós temos, esse trabalho já tem quantos anos e de onde nós viemos e para onde vamos? Eu sou suspeito a dizer, mas eu gostaria de destacar. O Programa de Melhoramento de Alface da UFSCar é um programa de vanguarda. Iniciou há 6 anos. Contudo, essa ideia, esse projeto iniciou com o professor Ciro Paulino da Costa, é bom destacar, que é um professor colaborador e voluntário, né, da UFSCar, do qual doou parte desses materiais e que deram a oportunidade e a possibilidade de nós estarmos lançando esses cultivares em 6 anos que nós aqui estamos. Esse programa, como disse, é de vanguarda, ou seja, nós estamos aí com uma previsão para que nos próximos anos mais cultivares sejam lançadas, dentro das tipologias das quais já foram desenvolvidas e outras novas que virão. Visando sempre o quê? Materiais com adaptação ao cultivo no mercado brasileiro, para o clima local, ou seja, materiais tropicais, adaptados a calor, adaptados à chuva, materiais que beneficiam o consumidor com maior qualidade, maior sabor, maior crocância, e materiais principalmente mais adaptados à questão de resistências a pragas e doenças importantes para o cultivo de alface, que tem muitas espécies de doenças e pragas que são limitantes e nós precisamos também dar respostas ao produtor para que tenha uma boa produção. Tá, ok. É importante destacar que esse programa é relativamente novo, conforme foi dito aqui por Fernando, mas que ele tem um processo histórico, né? Quer dizer, houve outras pessoas que começaram no passado a movimentar isso para chegar onde a Universidade Federal de São Carlos chegou. Foi o caso do professor Ciro, né? Que é um importante nome da agropecuária brasileira, né? E que até nós temos interesse de trazê-lo um dia aqui no programa. Renata, mais alguma coisa? Não, gostaria de agradecer a presença do professor Fernando, que esclareceu bastante. E acho que o pessoal em casa, agora, quando chegar no mercado, vai entender o que é aquela alface da UFSCar, né? Isso aí. Tá, joia. Fernando, suas considerações finais? Eu deixo aqui o meu agradecimento, poder levar ao público ararense um pouco mais de informações dessas variedades, que é fruto de trabalho desenvolvido aqui nesse município e só tenho a agradecer. Muito obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite. Renata, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Que nós tenhamos um ano muito frutífero aqui nesse nosso trabalho. E o pessoal em casa pode esperar que a gente já tem
um rol de entrevistas muito interessante para esse semestre. É isso aí. Então tá combinado. Nos vemos na próxima sexta-feira aqui no NET TV Canal 4. Tchau!